Hoje eu tô aqui para falar sobre o islamismo, o que é o islamismo, ou seja, o islamismo é uma religião monoteísta, surgida no Oriente Médio por volta do século VII, através da obra de Mohammed, o grande profeta. Esse Mohammed nasceu em 570 a.C. E ele gostava de se isolar nas grandes cavernas do Monte Hira para meditar e refletir. Em uma dessas meditações, no ano de 610 a.C., depois de Cristo, perdão, o grande anjo Gabriel falou com ele e pediu para que ele espalhasse a palavra do grande Deus Alá. Os seus primeiros convertidos foram a sua esposa e o seu irmão. Aí ele foi para Meca, ele foi espalhando a palavra até que começou a incomodar os grandes ricos e poderosos da cidade, por causa que nesses ensinamentos dele criticavam principalmente os altos lucros que eles obtinham através das peregrinações e fez com que eles acabassem sendo perseguidos pelas autoridades e pelos grandes ricos. E ele teve que se isolar em Medina, e esse é o fato que marca o início do calendário islâmico lá para eles. Lá em Medina, ele acabou ganhando muita força política por causa da religião que ele estava pregando. Isso fez com que ele ganhasse muitos seguidores, e esses seguidores começaram a atacar caravanas vindas de Meca em nome de Mohammed, mesmo ele não apoiando esse tipo de coisa. Aí, depois de... A batalha que teve nessas caravanas foi a Batalha de Bart, e em 1624 depois de Cristo, eles conseguiram conquistar a cidade de Meca dos judeus, que até o momento estava em um acordo de paz com eles, mas esse acordo foi rompido por causa de algumas desavenças políticas entre as duas partes, fez com que os islâmicos acabassem invadindo e conquistando a cidade de Meca. Eu vou falar sobre os pilares do islamismo, que como toda religião, eles têm algumas regras que eles têm que seguir por bom convívio lá dos caras, tá ligado? A primeira deles é sempre recitar que não existe nenhum Deus além de Allah, que Mohammed é seu profeta, orar 5 vezes ao dia virado para Meca, observar o jejum durante o mês sagrado que ele chamou de Ramadã, realizar o que ele chamou de Zakat, a doação de 2,5% de seus lucros para os mais pobres e desafortunados, e visitar Meca pelo menos uma vez na vida, caso eles tenham condições financeiras para isso. Caso contrário, não precisam ir. Os principais rituais relacionados aos estágios de vida de um muçulmano começam logo em seu nascimento, que ao nascer são saudados por toda a comunidade. Após essa saudação, seu pai sussurra em seu ouvido direito o chamado para a oração. Após isso, derrama um pouco de mel em sua língua e raspa a cabeça da criança, pois eles acreditam que isso deixa a criança mais perto do divino, mais abençoada. Já na parte da circuncisão, ocorre na religião islamita, ocorre por higiene, por uma questão higiênica mesmo, e pode ocorrer dos 8 dias de vida até os 10 anos de idade. Já a parte do casamento, ela é decidida pelos pais, e de acordo com o Alcorão, um homem pode ter até 4 esposas, mesmo isso não sendo tão habitual. O casamento pode ocorrer tanto na casa do noivo, quanto da noiva, ou até mesmo numa mesquita, e geralmente dirigido por um imã, que é um guia espiritual, um sacerdote que recita as preces, e inclui leituras do Alcorão. Após a ocasião, o noivo deve pagar um dote pela noiva. E quando um muçulmano morre, ele é envolvido no Irã, que é a vestimenta utilizada quando o muçulmano vai até Meca, faz a sua peregrinação. Após ser envolvido, ele é levado até uma mesquita e tem que ser enterrado o quanto antes, por uma questão de respeito ao morto. Após ser enterrado, o túmulo é marcado por um monte de terra. E, e esses são os principais rituais relacionados aos estágios de vida, como o nascimento, o casamento e a morte. E a circuncisão, que foi mais uma curiosidade adicional nessa parte que e é isso. Os principais ensinamentos do Alcorão podem ser relacionados com os 10 mandamentos bíblicos, que começam com não ter crença em nenhum outro Deus a não ser Alá, não fazer esculturas
que não sejam de Deus, não falar o nome de Deus em vão, não quebrar a santidade do sábado, não desonrar seus pais, não desistir da crença, não matar, não trair, não roubar e nem cobiçar. Agora eu vou falar um pouco sobre o que é a Kaaba e sobre os símbolos do islamismo. Vou começar primeiro com o que é a Kaaba. A Kaaba é um lugar de adoração, um lugar de cultos para os muçulmanos. A Kaaba fica localizada em Meca, na atual Arábia Saudita. A Kaaba foi construída por Abraão e seu filho Ismael. Ela foi construída em Meca, na cidade de Meca, pois esse local foi onde Deus apontou onde deveria ser construída esse templo. Todos os muçulmanos que possuem condições devem fazer a peregrinação até a Kaaba em Meca, e todo muçulmano tem que fazer a oração virado para Meca, onde fica a Kaaba ou Casa Sagrada. Bom, como eu disse, a Kaaba foi construída por Abraão e seu filho Ismael. Na ocasião, a cidade de Meca era ainda um deserto, era apenas um deserto árido. Não havia ninguém naquela região de adoração monoteísta. Então, eles decidiram construir lá. Eles não, Deus mandou eles construir lá por conta disso. O relato do momento da construção foi relatado no Alcorão. E depois eu vou deixar o relato na tela e aparecendo. Muita gente se pede o que é a Pedra Negra, que todo mundo fala que tem em Meca e tal. A Pedra Negra é um objeto que tem origem desde o tempo de Adão e Eva. Essa pedra, ela representa a aliança entre Deus e o povo. Quando essa pedra estava lá no início, tipo, antes de todo o pecado acontecer, essa pedra ela era branca e não de preta. Todo mundo diz que essa pedra ela foi ficando preta por conta do seu pecado, o pecado que ali havia naquela região. A Pedra Negra ela ainda existe, ela ainda é fixada na parede leste da Kaaba. Atualmente ela é segurada por uma armação feita de prata. Então ela ainda está lá e continua lá sem ninguém mexer nela. Alguns detalhes da Kaaba. A Kaaba ela é uma estrutura que possui 15 metros de altura. Ela é feita de granito, coberta por um tecido preto de seda, decorado com caligrafia bordada em ouro. Agora eu vou falar um pouco sobre a simbologia islâmica. Os islâmicos eles não possuem muitos símbolos, mas muita gente ainda associa o islamismo com a lua crescente e a estrela, como se fosse como esse símbolo dessa bandeira fosse um símbolo de fé, um símbolo que tem um significado religioso para eles. Não, a lua crescente e a estrela, elas não têm impacto religioso nenhum para os muçulmanos, para os islâmicos. Outro símbolo que é uma grafia que tem um significado grande para os islâmicos é a Saada. Ela não é um símbolo, como eu falei, ela é uma grafia, mas ela recita quando o muçulmano faz a procissão de fé. Então isso tem um impacto bem grande para o povo islâmico. Outro símbolo também que os muçulmanos islâmicos usam é a estrela de 8 pontas,
que por muito tempo foi usada para decorar os templos dos muçulmanos e essas coisas assim. O nome de Alá também não é bem um símbolo, mas é uma grafia que tem um significado bem grande para eles, que sintetiza toda a fé do muçulmano. E, e foram esses símbolos que eu achei. E também tem a Kaaba e a Pedra Negra, que são. Não deixa de ser um símbolo religioso para eles. Foi essas simbologias que eu achei por conta de não ter grande. Por conta deles não terem muita simbologia ali. Eles são um povo mais que gostam do concreto ali, da Kaaba, que é um pouco mais direcionada à Kaaba ali, eu acho que é a simbologia deles. E é isso. Nosso trabalho foi esse. Espero que tenha dado para entender bem a minha parte que eu falei aqui. E se eu me enrolei, me desculpem.